a programação lá da live, eu acho que eu selecionei errado. Eu também estou com saudade de você, estou com saudade de todas. Meu Deus, essa é a parte mais difícil, a saudade. Fora isso, está tudo bem. Mas a saudade é dolorida, hein? Não é fácil ficar longe. Mesmo que seja num lugar muito bom. Ficar longe de quem a gente ama é difícil demais, demais, demais. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, eu estou padecendo no paraíso, né? Então, assim, é uma dor de saudade no meio de algo maravilhoso que Deus fez. A gente não pensa nisso, né? A gente tem mesmo que pensar no lado positivo, mas toda mudança gera um desconforto. E é a parte mais difícil, é a saudade. Fez 3 meses que eu tô aqui, essa semana, começo da semana fez 3 meses. Mas amém, né? Amém. Logo vocês vêm me visitar. Eu vou... Todas são bem-vindas. E pensa que eu já não pensei em umas coisas? Falei, vou fazer um retiro do Metamorfoses aqui na praia. Já pensou a gente fechar, por exemplo, fechar o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e aí a gente faz um retiro aqui, tem um lugar maravilhoso. Tem vários, né? Mas assim, que eu conheci, tem um lugar maravilhoso aqui. Fazer um final de semana, assim, para fechar, para entregar certificado aqui na praia, já pensou? Eu vou amadurecer essa história. Oi, Emily, paz, tudo bem? Vou amadurecer essa ideia com meu esposo, né? Paz, Gláucia, boa noite. Já pensou, gente, a gente fazer o fechamento desses módulos? Nossa, aqui na praia, que top! Gostei. Aí eu vou rever vocês, que é o que eu mais quero. Fui para Maringá, tem um mês eu fui para Maringá, mas a gente foi para resolver algumas coisas da empresa aqui e familiar também, foi muito rápido, muito rápido. Eu não pude nem falar que eu estava aí. Mesmo assim, algumas souberam que eu estava, organizaram um cafezinho, fui lá, mas em nome de Jesus, né? Preciso rever vocês. Se vocês não vierem, eu vou ter que ir aí. Aí a gente faz. Mas eu achei a ideia ótima, hein? De um retiro beira-mar. Muito top, né? Hum. Vou esperar mais uns minutinhos e a gente já começa, tá? Tava com saudade de você, Bruna, aqui nas aulas. Você pôs as suas aulas em dia, que você falou que você estava com as aulas atrasadas, né? Você colocou em dia suas aulas. Tava fazendo falta aqui, minha Bruninha. Colocou, glória a Deus. Glória a Deus. Peguem a apostila, tá? Hoje nós vamos usar a apostila e a Bíblia. Hoje nós não vamos usar o nosso livro, nem peguei o livro hoje, não sei nem onde tá, acho que tá lá no meu quarto. Aqui em casa é assim, ó, tem uma estante aqui no quarto do Caleb, tem livro na sala, tem outras estantes de livro no meu quarto, tem livro para tudo quanto é lugar. Ué, a Fer não tá conseguindo entrar? Peraí, deixa eu mandar o link para ela. Oi, Lucimar, paz, boa noite. Que saudade de vocês, gente. Ó, só de saber que vocês estão aí do outro lado, meu coração fica mais quentinho. Tenho muita saudade, meu Deus. Mandei o link de novo lá no grupo, que a Fer disse que não estava conseguindo entrar.
Mais 3 minutinhos só, tá? Vamos esperar. Como é que vocês estão na leitura? Vocês conseguiram ler segundo Samuel? Conseguiram? Nós vamos falar hoje. Olha, eu confesso para vocês que eu já li essa parte da Bíblia, já reli, já ouvi muita coisa a respeito disso, já li livros a respeito de Davi, mas é um assunto tão. Eu acho que dava para a gente fazer, tipo assim, um intensivo só sobre o rei Davi, de tantas coisas que a gente tem aqui, né? É uma riqueza. Primeira Samuel, segunda Samuel e ali o comecinho do livro de Reis. Davi foi um homem que deixou grandes lições para nós, grandes lições. E é bem difícil agora a gente enxugar tudo numa aula, porque eu até parei de estudar. Eu falei, Senhor, eu vou concentrar no material da apostila, e aí a gente vai lendo a Bíblia, porque tem muita coisa, muita coisa. E hoje eu fui ver uns vídeos de um pastor que eu gosto de ouvir, inclusive eu faço uma escola bíblica com ele online aqui, que ele foi para lá, ele vai para lá, ele é arqueólogo, ele vai para Israel, para Jerusalém, ele passa boa parte do ano lá, ele é brasileiro, mas ele passa boa parte do ano lá estudando. E a riqueza de detalhes que ele estava trazendo, eu falei, eu vou parar de ouvir, porque senão eu quero passar tudo para vocês, mas assim, a Bíblia, esse estudo que a gente está fazendo, é esse mesmo, sabe? É dar uma visão para vocês, mas não parem nisso aqui que eu dou, né? Estejam sempre lendo, relendo. Por isso que eu pergunto, leu o livro, né? Leu Samuel, leu o segundo Samuel, por quê? Porque eu vou falar aqui, mas tem muito mais coisa na palavra. Então, assim, vocês precisam ler, precisam ter esse cuidado de fazer essa leitura, de fazer anotações, de pesquisar, né? Você vê um nome ali que você nunca ouviu falar, pesquisa quem que era aquele personagem. Nossa, e nisso a gente tira grandes lições, grandes lições. Quero falar algumas coisinhas aqui que hoje, enquanto eu estava lendo, assim, o Senhor foi ministrando no meu coração, e que são, assim, preciosas, sabe? Mas são coisas, assim, que a gente, da nossa leitura, tira, né? Os nossos olhos. Tem coisa que salta aos nossos olhos, né? Amém? Deu 7h40. Eu vou começar, vamos fazer uma oração. E aí, eu sei que algumas vão entrar, outras não, assistem. Eu sei que muitas não estão assistindo no dia, né? Na terça-feira. Glória a Deus, né? Assistam no dia que vocês quiserem, mas assistam, né? Mas a gente tem que gravar e eu tenho que honrar quem chegou aqui na hora, tá bom? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. A primeira coisa, Senhor, que eu quero te pedir nessa noite é perdão. Senhor, perdoa, Senhor, porque somos tão falhas. Me perdoa porque sou tão falha, tão pecadora, tão cheia, Senhor, de áreas ainda a melhorar, de pontos, Pai, que eu preciso restaurar na minha vida, lugares aonde eu preciso deixar o Senhor entrar. Pai, mas como é precioso ter um tempo com o Senhor, aqui em estudo e também em oração e leitura da palavra, porque a tua palavra em todo momento, ela nos ensina, ela nos confronta, mas ela também nos consola. E essa aula em especial, onde nós vamos falar de Davi, esse homem que a tua palavra diz que foi um homem segundo o teu coração, o significado do nome dele era esse, Davi, significa um homem segundo o coração do Pai. Deus, que nós possamos, sim, buscar esse aperfeiçoamento, para que nós possamos ser pessoas, homens, mulheres, segundo o teu coração. Davi errou, falhou, pecou, ele não teve sucesso em todas as áreas da vida, e mesmo assim o Senhor o amou, mesmo assim o Senhor o usou, mesmo assim o Senhor teve misericórdia dele, e mesmo assim, Pai, ele conseguiu ser um homem segundo o teu coração. Que nessa aula o teu Espírito Santo possa nos ajudar a entender, ministrar nos nossos corações. E Deus, que o Senhor possa tocar na vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo nessa noite.
todas elas que têm algo, Pai, que o Senhor precisa ainda curar, que o Senhor precisa ainda restaurar, que nessa noite o Senhor possa, Pai, estar tocando e libertando e trazendo, Senhor, nova vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos começar, né? Aqui, abram a apostila de vocês na página 12, tá? Onde está lá segundo Samuel. E abram a Bíblia. Então, fiquem aí assim, ó. Bíblia e apostila, tá? Um do ladinho do outro. Que nós vamos lendo a apostila e indo para a palavra, lendo algumas coisas e comentando também algumas coisas, tá bom? E em nome de Jesus, vocês podem participar aqui, por favor, né? Participem, falem se tiver alguma dúvida. Estou com uma dúvida da Jéssica para responder. Jéssica, não é que eu não respondi a sua dúvida, mas como eu estava focada aqui nessa aula, eu não tive tempo para parar e elaborar, gravar certinho. A Jéssica já está lá na frente, vocês conhecem a Jéssica, né? Ela está lá em 2 Crônicas, ela já tem dúvida lá. E aí, como ela mandou a dúvida para mim na sexta, e aí eu já estava assim, com foco aqui nessas aulas, então eu não consegui, tá, Jéssica? Mas eu prometo que eu vou mandar para você sua resposta lá no seu WhatsApp. E daí, no dia que nós da aula, que nós estivermos estudando 2 Crônicas, 1ª e 2 Crônicas, eu trago a sua dúvida aqui e aí eu comento com as meninas, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma anotação e eu estiver falando do assunto, pode mandar aqui, tá? E eu vou falando com vocês e vou lendo. Eu deixo o WhatsApp aberto aqui também. Caso vocês não consigam falar aqui, a gente vai pelo WhatsApp, tá? Vamos lá? 2 Samuel. Vocês lembram que eu falei que 2 Samuel não é o segundo livro do profeta Samuel. É um livro só, um pergaminho só, um rolo só, e ele foi separado em 2 partes. 1 Samuel e 2 Samuel foi separado em 2 partes para vir para a Bíblia, tá? Ali quando a gente conseguiu editar. Gente, tem gente que não está conseguindo entrar. O que está dando, será? Que estranho, porque vocês estão aqui, né? Deixa eu só escrever aqui para as meninas alguma. Deixa eu falar aqui com o Davi. Se ele consegue ajudar a gente. O Davi dá o suporte para nós, lá de longe. Por enquanto, tá, gente? Que eu não sei se eu contei essa benção para vocês, que o Davi tá vindo embora. Glória a Deus, meu filho está vindo para casa. Aí com ele aqui. Tá. Encaminhar. É porque assim, gente, as aulas ao vivo, elas ficam no não listado, né? Ela não é pública essa aula. Essa aula, ela é só para alunas. Então, eu acho que esse link que eu gero aqui no ao vivo, elas não conseguem entrar. Acho que agora elas vão entrar. Problemas técnicos.
Vamos voltar enquanto elas conseguem entrar. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Ah, uma entrou. Quem que foi? Quem entrou? Quem conseguiu? Dá um oizinho aqui para mim. Vamos lá. Então tá. Vamos voltar aqui na aula enquanto elas tentam entrar. Ah, paz Senhor, Fer. Glória a Deus. Conseguiu entrar. Aleluia, Jeová. Vamos ver se a Edna também consegue entrar. Conseguiu. Glória a Deus. Vocês estão demais. Amém? Então vamos lá. Fer, pega a apostila, tá? Hoje nós vamos usar a apostila. Oh, glória. Gente, pôs o Davi no meio, ele resolve. Glória a Deus pela vida do Davi. Davi, não sei se você está assistindo. Obrigado, filho. Beijo, tá? No seu coração. Deu certo. Glória a Deus. Então vamos lá. Abre aí a apostila, página 12, tá? Segundo Samuel. E a Bíblia junto aí. Segunda Samuel. Beleza? O que eu estava falando para vocês? Segunda Samuel não é que é o segundo livro do profeta Samuel. É a continuação, né? Já falei isso, acho que vocês já entenderam. Só que a primeira parte do livro de Samuel, ela conta a história do reinado de Saul. Ela começa lá, lembra, com o nascimento de Samuel, com o ministério dele sendo levantado. Glória a Deus, né, Edna? E cada um na sua, né? O Davi na tecnologia. Eu falei, ó, eu dou aula, eu entendo de Bíblia, mas de tecnologia eu não entendo nada. Então, me ajuda, por favor. E aqui, ó, são as últimas aulas que nós estamos fazendo aqui. Eu faço aula num notebook, a imagem não é essas coisas. Ele vem vindo para cá, tá trazendo o computador dele, um computador top, vamos colocar câmera, vamos melhorar para vocês. A gente vai trabalhar com cenário, com música, vou conseguir colocar na tela, igual eu coloco lá no nosso WhatsApp. Eu falo que é o desenho do livro, né? Vou conseguir passar aqui para vocês. A gente está melhorada, gente. A gente está melhorando. Davi, essencial nessa parte, tá? Então, vamos lá. O que fala do primeiro Samuel? Ele começa lá com o nascimento do profeta Samuel, como Deus levantou ele no ministério, né? E aí ele vai mostrando como está a situação daquele povo sem rei. Lembra? Deus, o povo de Israel não tinha rei. E a gente ouve várias vezes aquele versículo lá no livro de Juízes. E Israel não tinha um rei. E cada um fazia o que achava certo. Aí vem o tempo dos juízes, o Senhor vai levantando líderes, levanta juízes, levanta líderes no meio dos clãs, e eles reinam, entre aspas, não é uma monarquia, mas eles se levantam, lideram o povo por um tempo, aí fica tudo redondinho. Fica redondinho, o rei, quando esse juiz, esse líder morre, o povo volta a fazer tudo do jeito que eles queriam. Então, chega o tempo de Samuel. E Samuel, o primeiro livro de Samuel, ele está ali nesse contexto do caos, né? Então, começa-se o ministério profético. O ministério profético, ele nasce junto com a monarquia. Ele nasce no mesmo movimento do reinado. Quando começa a levantar reis políticos em Israel, o Senhor levanta profetas. O profeta, ele vem no caráter de instruir aquele rei e no papel de supervisionar o trabalho daquele rei, tá? Então, o profeta Samuel, ele é o primeiro que se levanta para fazer isso, né? Então, ele se levanta ali e agora ele vai ungir Saul. O povo começa a pedir um rei, eu estou fazendo uma retrospectiva, tá? Do primeiro Samuel. O povo começa a pedir um rei, o povo fala assim para Samuel, olha, nós queremos um rei, como todas as outras nações. Porque quando a gente for para a guerra, aí a gente tem rei, a gente tem exército. E Samuel, ele não gosta dessa ideia, né? Ele vai consultar o Senhor. E o Senhor fala, não é um rei que eles querem? Dê um rei para eles. E aí é quando aparece Saul na história. Saul é aquele homem que se destaca, né? Ele é filho de um homem, aqui fala que ele é filho de um homem chamado Quis, né? Um influente e rico homem da tribo de Benjamim, né? Saul, ele era jovem, de boa aparência, e não havia outro tão alto e tão bonito como ele em Israel.
A Bíblia diz que os homens de Israel batiam os mais altos, batiam no ombro de Saul. Então, Saul era um homem que se destacava. Quando o povo vê aquele homem, eles decidem então por Saul, tá? Deus então unge Saul e Saul começa muito bem o seu reinado, até que Davi entra na história. Quando Davi entra na história, o que acontece? A inveja toma conta do coração de Saul. E aí nós vamos ver agora a história do rei Davi. O rei Davi, a história de Davi, né? A gente fala o rei Davi porque ele foi rei. E esse pastor que eu estou falando para vocês, que ele vai para Jerusalém, ele dá aulas de lá, ele fala que lá em Jerusalém, para quem já foi em Israel, não sei se alguma de nós aqui do nosso grupo já foi, mas assim, diz que as coisas que são assim luxuosas lá em Israel, ou coisas que eles querem dar destaque, é King David. King David, Rua King David, Hotel King David, que quer dizer que é algo excelente. Então, o rei Davi, ele deixa essa marca de excelência. E nós vamos ver que ele não foi um homem perfeito, né? Ele é um homem que também errou muito, mas ele tem uma diferença de Saul. Ele tem um coração ensinável. Então, nós estudamos lá, Saul, tudo o que aconteceu, ele começa muito bem, ele começa ali ganhando as batalhas, liderando muito bem Israel, até que a inveja, até que Davi aparece na história. Davi vence Golias, um soldado filisteu que ninguém tinha coragem de enfrentar. Davi vai lá com uma funda e 5 pedrinhas e mata esse filisteu. E ali, então, ele começa a se destacar e o povo começa a aclamar Davi. E quando a fama de Davi começa a crescer, conforme a fama de Davi cresce, a inveja entra no coração de Saul. E aí Saul, então, começa a perseguir Davi. E aí a gente vai ver isso, a gente viu isso, 1 Samuel, né? Como Saul, ele persegue Davi. E agora a gente vai ver a história do rei Davi, quando então Saul ele vem a falecer. Amém? Abre lá a sua apostila, na página 12, e vamos começar a leitura lá, ao Davi. Beijo, filho. I love you. Olha lá. Segundo Samuel, conta a história do reinado do rei Davi em Israel. Então, a gente tem uma temporada de sucesso e bênção. O livro de 2 Samuel começa mostrando isso. Essa temporada de sucesso e bênção, de uma enorme falha moral e suas tristes consequências. Vou ter que fechar aqui o WhatsApp, acho que agora deu tudo certo. Que a minha mãe tá viajando e agora ela tá mandando as fotos. Esse horário ela tá no hotel, ela começa a mandar as fotos. Então vamos lá. Temos uma temporada de sucesso e bênção e seguida de uma enorme falha moral e suas tristes consequências. O livro termina com uma conclusão muito bem feita, que volta a refletir sobre o bem e o mal na vida de Davi, criando esperanças para que um rei venha de sua linhagem. Esse parágrafo é o resumo do segundo livro de Samuel. Né? Então a gente vai começar a ler aqui, a gente vai ver que tem sucesso e bênção assim que Davi se levanta como rei. Depois a gente vai ver uma enorme falha moral. Oi, Beth, paz, amor, graça e paz. Uma enorme falha, um enorme pecado de Davi. E aí vão vir as consequências dessa falha, as consequências desse pecado. E como que vai terminar o livro? O livro termina com uma conclusão, né, que nos traz a reflexão sobre o bem e o mal na vida de Davi. O que ocasionou tudo isso? Criando, então, esperanças para que um rei venha de sua linhagem. Como vocês sabem, Jesus, ele veio da linhagem do rei Davi, né? As pessoas aclamavam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Maria, a mãe de Davi, ela tem a sua genealogia ligada ao rei Davi. Tremendo, né? Então, o livro de Davi, o livro de Samuel, termina deixando essa esperança que um rei vai vir de sua linhagem, tá? O nosso Messias prometido. Então, vamos lá. A história em 2 Samuel, tô aqui na apostila, tá, gente? Vão acompanhando aí. Segundo parágrafo.
A história em 2 Samuel começa após a morte de Saul e Davi surpreende a todos com a composição de um longo poema onde ele lamenta a morte de um homem que tentou assassiná-lo. E mais uma vez, o autor apresenta a humildade e a compaixão de Davi. Ele é um homem que lamenta até mesmo a morte de seus próprios inimigos. Então, nós temos ali capítulo 1, vai para sua Bíblia, nós vamos ler na Bíblia, apostila e a Bíblia, tá? Ali em capítulo 1, vai mostrar uma batalha, né? Onde Davi estava. A minha Bíblia, capítulo 31 de 1 Samuel, o último capítulo, traz assim, o suicídio de Davi, tá? E algumas Bíblias vão trazer a morte de Davi. De Saul, gente, o suicídio de Saul, ou a morte de Saul. Por quê? Porque a morte de Saul, ela foi, dá-se a entender que ele se matou. Por quê? Porque ele se joga em cima da espada. Ele está ferido, né, na guerra, e ele então não quer morrer daquele jeito, ele quer morrer com honra, né? Ele pede para que o seu soldado passe a espada sobre ele. Um dos seus dos soldados, ele fala, não posso matar o senhor. Ele fala, então coloca a sua espada aqui, deixa ela, que eu vou me jogar sobre ela. E é isso que ele faz, né? Ele se joga sobre a espada de Davi, de Saul. Ó, gente, misericórdia. Então, Saul se joga sobre a espada do soldado. Esse mesmo soldado vem trazer para Davi a notícia de que Saul e Jonatas faleceram, tá? Então, lá no primeiro capítulo de 2 Samuel, fala assim, ó, vou ver que versículo que eu leio, senão a gente vai ler tudo. Vamos do primeiro versículo. Ó. Depois da morte de Saul, Davi retornou à sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclac, quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Davi lhe perguntou, de onde você vem? Ele respondeu, fugi do acampamento israelita. E disse Davi, conte-me o que aconteceu. Então ele falou, o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que trouxe as notícias, como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu, cheguei por acaso ao monte e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra oficiais, cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e eu disse, estou aqui. Ele me perguntou, quem é você? Sou a Malequita. Disse, sou a Malequita, respondi. Então ele ordenou, vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Então, na verdade, ele pediu para um soldado amalequita matar ele. Então ele me ordenou, vem aqui, mate-me, estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa, o bracelete dele, e os trouxe a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens estavam com ele fizeram o mesmo. Eles se lamentaram, chorando e jejuando até o final da tarde, por Saul, seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E o Davi perguntou ao jovem que trouxe a notícia, de onde você é? Ele respondeu, sou filho de um estrangeiro, sou a Malequita. Davi perguntou, como você não temeu levantar a mão para matar um ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e disse, venha, mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem, você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse, matei um ungido do Senhor. Então, assim, esse rapaz, o amalequita, que trouxe a notícia para Davi, confessou que tinha ajudado a matar Saul, foi ele que colocou a lança. Então, por isso que fica a dúvida. Aqui, no capítulo 31, fala assim, o suicídio de Saul, né? Então, ó, Saul ordenou ao seu escudeiro, tire a espada e mate-me com ela. Voltei lá em 1 Samuel 31. Senão sofrerei a vergonha de cair na mão desses incircuncisos, mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela.
Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale do rio do leste Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades depois que os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear, os mortos encontraram Saul, seus 3 filhos caídos no monte Gilboa, cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia do templo, nos templos de seus ídolos por meio do povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote, penduraram o seu corpo no muro de Betseã. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles, durante a noite, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Betseã, levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os seus ossos debaixo de uma tamareira em Jabes e jejuaram 7 dias. Então, assim, ó, o livro, a primeira parte, fala que Saul já estava morto, que ele se jogou em cima da lança, da sua própria espada e faleceu. Aqui, no primeiro capítulo de 2 Samuel, começa com a história desse Amalequita. Esse Amalequita fala que ele matou Saul. Então, assim, essa contradição, algumas bíblias e alguns estudiosos ficam nisso, se ele se suicidou, se ele realmente se matou, ou se esse Amalequita realmente o matou. A palavra fala que ele se jogou em cima da espada e morreu. E depois fala que o seu escudeiro viu isso e fez a mesma coisa. Depois fala que seus filhos também fizeram a mesma coisa. Porque fala assim, ó, quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Então não fala que nenhum amalequita o matou, mas esse amalequita diz que o matou. Então Davi o mata. Então, assim, algumas bíblias vão trazer como suicídio de Davi, outras trazem como a morte. O que importa? Que ele morreu, e ele morreu de uma maneira trágica, né? No final de uma batalha. E tanto numa versão de que ele tenha se jogado nessa espada, quanto do Amalequita, né? Ele faleceu, seus filhos faleceram e o escudeiro. E esse homem vem então trazer a notícia. E o que o povo espera? O povo espera, eu tô aqui me matando para ler agora que eu vi meu óculos. O povo aqui espera que ele se alegre, mas ele não se alegra. E o capítulo 1, a partir do versículo 17, traz um cântico, né? A minha Bíblia traz cântico de lamento por Saul e Jonatas, né? Então, Davi cantou esse lamento por Saul e seu filho Jonatas. Então, vai do versículo 17 ao versículo 27. Ele lamenta a morte de Saul. Lamentar a morte de Jonatas é compreensível, porque a palavra descreve que eles eram amigos, né? Mas a morte de Saul, um homem que sempre quis matá-lo e perseguia. Então, o que a gente vê aqui, ó? Davi, ele mostra uma humildade quando ele se lamenta pela morte do seu inimigo. Ele não se alegra. Aqui, nós começamos a ver algo muito diferente do coração de Davi para o coração de Saul. Né? Saul, enquanto invejou Davi, Davi não tinha feito nada para Saul. Pelo contrário, estava ajudando os exércitos de Saul. Ele invejou agora Davi, quando vê que esse homem morreu, porque esse homem tentou matá-lo, perseguiu ele fugiu. E o que nós vamos ver, gente? Isso aqui não foi dias, ele não ficou dias fugido. A palavra diz que ele morou 7 anos em Hebrom, né? E ele passa tanta coisa, e quando ele assume o trono, ele ainda tem 30 anos. Quando ele mata o gigante Golias, historiadores, e através dos versículos que falam assim que os seus irmãos mais velhos estavam na guerra. E quando a Bíblia traz lá em Números os requisitos para os homens se alistarem no exército para uma guerra, a idade mínima era 20 anos. Então, quer dizer, ele tinha 4 irmãos mais velhos na guerra.
Aí a Bíblia traz lá, lembra que os filhos de Jessé eram 8, né? 7 ou 8. Porque fala assim, que tinha os filhos de Jessé, então a gente não consegue ter certeza se é 7 ou 8. Eu acho que é 8. Então, assim, 4 estavam na guerra de maiores. Tinham mais 3 em casa, que eram ainda mais velhos que ele, porque ele era o mais novo. Então, que a mãe desses meninos tenham dado à luz um filho cada ano, Davi tinha em torno de 13 a 14 anos, quando ele derrotou o gigante Golias. A Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê assim, ó, infância e fase adulta. A gente não vê adolescência, né? Então, assim, eles eram crianças e depois eles se tornavam adultos, né? Se você for lá para o povo judeu, até hoje eles fazem aquele bar mitzvah, não consigo falar o nome, mas assim, que é essa transição da fase de criança para um homem. Ele não se torna um adolescente, ele se torna um homem. Então, assim, com 13, 14 anos, Davi já tinha matado Golias. E Davi, já ali nessa idade, já estava passando tudo que estava passando, que a gente viu aqui no livro de 1 Samuel com Saul. Então, assim, Davi passou muitas coisas, né? E olha o coração dele. Ele ainda, vamos dizer assim, era imaturo, a gente poderia dizer, na idade, né? Se ele fizesse alguma coisa. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê um homem. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A gente vê um menino que já era um homem, né? Então, assim, essa é a diferença, uma das diferenças que nós começamos a ver entre o caráter de Davi e o caráter de Saul, tá bom? Aí, morreu então Saul, morreu Jonatas e os seus outros 2 filhos. Mas Saul tinha mais filhos, tá? Ele não tinha só Jonatas, né? Tanto que Davi também tem muitos filhos. Existe aqui no capítulo 3, traz, eu acho que são 8, a listagem de 8 filhos. Mas ao todo, depois traz essa listagem de 8 com as mães. Mas traz mais nomes de filhos de Davi, vão até 20. Fora os que não são mencionados, porque ele tinha muitas concubinas, tá? Então, ele tem uns filhos nomeados aqui na palavra, que são esses filhos das esposas, que no caso teriam direito ao trono e mais espaço ali no reinado, mas ele teve muitos filhos, e Saul também, tá? Então, o que acontece? Saul faleceu, e agora nós vamos ver o que vai acontecer. Porque Davi, ele já tinha sido ungido rei, né? Então, ele já sabia que ele seria rei. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Então, tá. Após isso, ele vai vivenciar uma temporada de sucesso e bênção de Deus, depois da morte de Saul, tá? Então, isso aqui a gente viu tudo, só o primeiro capítulo de Samuel. Vamos lá. As tribos, estou na apostila. As tribos israelitas pedem a Davi que unifiquem todas as tribos e se torne seu rei. Sendo assim, a primeira coisa que Davi faz como rei ele vai à cidade de Jerusalém, conquista, estabelece como a capital de Israel e lhe dá um novo nome, Sião. Então lembra, Josué entrou na terra, ele deu um pedaço de terra para cada tribo, para cada clã, e o que unia aquelas tribos? Era a fé no Deus deles, né? No Deus vivo, o Deus que libertou, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, assim, mas eles não tinham um rei que unificava eles, tá? Então, ainda não existia isso. O que acontece? As tribos de Israel, elas pedem que Davi unifiquem essas tribos e se torne rei deles, de todos, né? E a primeira coisa que Davi faz, o que ele faz? Ele vai até a cidade de Jerusalém e conquista aquela cidade, e ele coloca o nome dessa cidade de Sião. A partir daí, Davi continua
e vem de diversas batalhas e expandindo o território de Israel. Após ele tornar Jerusalém a capital política de Israel, ele deseja tornar ela também a capital religiosa. E o que ele faz? Ele leva então a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém, tá? Aqui na apostila, a gente já vai para o capítulo 7. O capítulo 7 de 2 Samuel é um capítulo extremamente importante para a gente entender todo o contexto, tá? Mas o que acontece? Lá no capítulo 2, Davi ele é ungido rei de Judá. A tribo de Judá se junta. A tribo de Judá era uma tribo muito grande, tá? Muito poderosa. E ela se junta ali e ela unge Davi. Então, Davi é ungido rei de Judá. Olha lá, capítulo 2. No versículo 4 diz assim: Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Então, a gente vai ver Davi sendo ungido 3 vezes. A primeira vez lá no livro de 1 Samuel, quando Samuel vai até a casa de Jessé, a mando de Deus, olha os filhos de Jessé, acha que é um, não é, acha que é outro, não é, acha que é outro, não é, até que Deus fala não é nenhum, e daí vem Davi, e Deus fala é esse. Então ele unge Davi é ungido a primeira vez ali, tá? Ele é ungido a rei, ele não é levado a nada, mas a unção já está sobre ele. Aí ele é ungido agora pela segunda vez. Ele é ungido pela tribo de Judá. Então ele se torna rei daquela tribo. Não é de Israel toda ainda. Ele é como se fosse levantado um líder, igual levantava-se os juízes, os líderes. Então agora se levantou um rei sobre Judá, tá? Então a tribo de Judá escolhe Davi como rei. E ali ele é ungido pelos anciãos da tribo de Judá lá na cidade de Hebrom. E aí Davi vem então, e ali em Hebrom, capítulo 3, vai trazer os filhos, tá? De Davi, como eu falei, ó. Esses filhos de Davi, eles nasceram ali em Hebrom. Davi ficou 7 anos, ó. Capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó. No finalzinho, entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Enquanto Davi estava ali liderando Judá, tá? Um dos filhos de Saul, a palavra diz que o nome dele era Isbosete, ele tinha 40 anos de idade e ele começou a reinar em Israel, no lugar de Saul. Mas a tribo de Judá não aceitou o reinado de Isbosete. Eles elegeram um rei para eles. Eles elegeram Davi. E aí vem então a guerra de Judá e Israel. Agora, então, eles querem levantar Davi rei de todo Israel. Então, Davi vai nessa batalha de Judá contra Israel. E o que acontece? O Senhor entrega esse povo na mão de Davi, todos os inimigos, e Davi, então, ganha essa guerra. Olha no versículo 16 do capítulo 2. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça, fincou-lhe o punhal de um lado e juntos caíram mortos. Porque o que eles fizeram? Eles levantaram, igual foi com Davi e o gigante Golias, um de cada tribo. Eles levantaram um representante de Judá e um representante de Israel. E colocaram os dois para lutar. Por quê? Porque eles não queriam ficar perdendo. Essa era uma estratégia de guerra da época. Para que não se perdesse, não tivesse muita baixa no exército, muitos mortos, muitas viúvas, muitos órfãos, eles faziam essa estratégia. Levantavam um guerreiro de cada tribo para eles dois lutar. Quem ganhasse dessa luta, ganhava toda a guerra. Só que olha o que aconteceu nessa guerra. O soldado que representava Israel e o outro que representava Judá, eles fincaram-lhe na cabeça o punhal, na cabeça um do outro e caíram mortos. Eles se mataram ao mesmo tempo. E aí, então, houve uma violenta batalha naquele dia. Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Versículo 17, tá bom? Aí, então, agora Davi vai sair de Judá, na verdade de Hebrom, e vai encaminhando-se para tomar posse de toda a terra, unificar as tribos. E ali no capítulo 3,
a gente vai ver, então, os filhos de Israel. Lembra que eu falei? Os filhos de Davi. Gente, é muito nome. É muito nome. Só lendo muita Bíblia para decorar, e mesmo assim, a cabeça fica dando uns tilt. Olha lá. Esses filhos nasceram enquanto Davi estava em Hebrom. Ó, estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho, que era Aminon, filho de Ainoã. Então, Ainoã, uma das mulheres de Davi. O segundo era Quileabe, filho de Abigail. Lembra? Abigail, a viúva de Nabal, aquela que livrou Davi e os exércitos. Ela deu um filho para Davi. Ele chamava Quileabe. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmari, rei de Gessur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Esses filhos nasceram em Hebrom. 6 filhos Davi já trouxe com ele. Você pode ver que aqui nós não temos Salomão, que foi o filho que ficou no lugar de Davi no trono. Então, ele não era nascido aqui ainda, tá bom? E aí a gente vê, então, Davi vindo, aí Isbosete, ele vai ser assassinado, tá bom? Ali no capítulo 4, a gente tem Isbosete, e aí a gente vai ter a história de Mefibosete, né, que é aquele descendente, então, de Saul, que depois Davi vai trazer para dentro do palácio, e depois do assassinato de Isbosete, Davi vai se tornar rei. Então, lá no capítulo 5, fala assim, ó, Davi torna-se rei de Israel. Representante de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom, estou na Bíblia, capítulo 5. Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Isso os líderes das tribos falaram para Israel, para Davi. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram a Davi, rei de Israel. Olha no versículo 4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos, tá? Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá durante todo Israel e Judá 33 anos, tá bom? Então ele reinou 40 anos em Israel. 7 anos foram só ali em Judá, em Hebrom, tá bom? E os outros 33 anos ele reinou de Jerusalém. Aí, aqui vem a continuação de como Davi conquista Jerusalém. Ele conquista então a cidade de Jerusalém e coloca o nome dela de Sião, e que veio ser conhecida como a cidade de Davi. No versículo 8 do capítulo 5 diz assim, ó: Naquele dia disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados dos inimigos de Davi. E por isso não disseram, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi, ele, quando ele foge a primeira vez, né, e aí ele levanta aquele povo. Deixa eu ler a partir do capítulo 6 que vai ficar mais fácil, ó. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Então, a cidade de Jerusalém, ela estava sendo habitada pelos jebuseus, tá? E os jebuseus disseram a Davi, quando viram Davi com o exército, você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles diminuíram Davi. Eles falaram, não, o seu exército não vai entrar aqui, você é um perdedor. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Jerusalém era uma cidade fortificada. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio ser a cidade de Davi. E daí, por isso que depois Davi fala isso, né? Que quem quiser
vencer os jebuseus, tem que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, né? Então, olha lá, ele agora conquistou Jerusalém e ele vai levar a arca. Ele vai pegar a arca da aliança e vai levar para Jerusalém. No capítulo 6, a gente vê isso. Tem ali, ó, a arca elevada para Jerusalém, que é aquela festa que Davi faz para levar a arca, que eles vão cantando, dançando, tá bom? Eu não consigo ler tudo, tá, gente? Ó, já é 8h20. Por isso que eu falo, vocês têm que ler, para vocês saberem do que eu tô falando e entrar, né? Mical vê ele dançando e no coração dela, ela despreza. Olha que forte. Esse versículo eu vou ter que ler. No capítulo 6, quando Davi vem chegando com a arca, olha o que acontece. A partir do versículo 16, do capítulo 6. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou muito rápida? Vai falando aí, gente. Se tiver muito rápido, pastora, para. Versículo 6, versículo 16 do capítulo 6 diz assim, ó. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, porque Davi casou-se com a filha de Saul, Saul prometeu a filha dele em casamento, lembra? Se ele vencesse a batalha, e ele acabou casando então com Mical. Ela observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando o Senhor, que bom, ela o desprezou no seu coração. Grifa isso na tua Bíblia. É possível uma pessoa te desprezar dentro do coração dela. Tá? Então ela desprezou Davi. Ela viu Davi ali da janela do palácio e ela desprezou ele no coração. Versículo 20. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, a filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mesmo mencionou. E aí vem um versículo. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Ela desprezou Davi no coração. Davi estava adorando a Deus. Ele estava se alegrando. E ela achou aquilo um absurdo. Ele estava como se ele estivesse se humilhando. E ele falou, não estou me humilhando diante das pessoas, é diante de Deus. Aquele que me levantou. E por causa desse sentimento dela, ela se tornou estéril. É o que dá a entender. Porque se uma coisa não tivesse a ver com a outra, não estava aqui ligado. Então é isso que a gente precisa entender na Bíblia. Então, após esse acontecimento, a Bíblia relata, ela não teve filhos. Não teve alegria de ser mãe. Ela não deu frutos. Ela não deu um herdeiro para Davi. Mical era filha de Saul. Aonde estava, como que era o coração dela? Parecido com o do pai, não é mesmo? E o Senhor não deu filhos a ela, para não colocar um herdeiro de Saul no trono. A linhagem era de Davi. Então a gente vai ver agora Deus levantar filho de um lugar onde ninguém imaginava para ficar no trono, mas não dessa mulher com esse coração igual ao coração de Saul. Forte, né? Então vamos lá. Aí agora vai vir o capítulo 7. Olha o que eu coloquei aí na Bíblia. Na Bíblia não, na apostila. Em 2 Samuel 7, ele fala com Deus e diz que agora que Israel tem um lar permanente, então aqui ó, capítulo 7, estou na apostila, tá? Aqui no capítulo 7, Davi vai falar com o Senhor. E ele vai falar assim, agora que Israel tem um lar permanente, Davi acredita que Deus tem que ter uma casa
permanente entre eles. E ele pergunta se pode construir um templo para o Deus de Israel. Então Deus diz a Davi: obrigado por pensar nisso, mas na verdade eu irei construir uma casa para você, uma dinastia. E aí, ó, o capítulo 7 é um capítulo fundamental para a gente compreender o enredo de toda a Bíblia. Não é só aqui do livro de 2 Samuel, de toda a Bíblia, tá? Então, nós vamos ter que lê-lo, né? Aqui. Ó, eu vou ler o resuminho aqui da apostila e daí a gente vem para a Bíblia, tá? Nesse momento que Deus promete para Davi que vai levantar da linhagem dele uma dinastia, Deus está fazendo uma promessa que através da linhagem de Davi virá um futuro rei que construirá o templo de Deus aqui na terra e estabelecerá um reino eterno. Essa é a promessa messiânica a Davi, que é afirmada e desenvolvida no livro de Salmos e também nos livros dos profetas. E é esse rei que fica ligado à promessa de Deus a Abraão. O futuro reino messiânico será a maneira que Deus irá trazer a bênção a todas as nações. E é aqui no meio de todas essas bênçãos divinas que as coisas se tornam terrivelmente más. Vamos lá. Não é fácil, mas não vai conseguir. Capítulo 7. Agora, Davi, ele trouxe a arca para Israel. Ele constrói ele tem um palácio ali. Então, ele está numa cidade que é conhecida como a cidade de Davi, a cidade de Sião, Jerusalém. E ele fala assim, eu tenho uma casa para morar. Então, porque a arca, ela ficava guardada nas tendas, lembra? Nos tabernáculos. Montava-se o tabernáculo, levava a arca. Montava-se o tabernáculo, levava a arca. E Davi fala assim, agora nós temos uma terra. Israel já tem uma terra, né? Eles já estavam ali. Vou, então, construir um templo para a arca, para a presença de Deus. Mas não era esse o propósito de Deus para Davi, tá? Então, vamos ler Vamos ler o capítulo 7 do versículo 1 até o 16, que eu acho que é o mais importante, tá bom? Olha lá. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor, quer dizer, já tinha paz, não tinha mais guerra, tá? Certo dia, ele disse ao profeta Natã, aqui agora, gente, é Natã. Quando foi Saul, era Samuel. Saul estava reinando e Samuel estava sempre ali, advertindo e cuidando. E Natã? Agora Samuel já é falecido, então vem Natã. Natã é o profeta que leva a direção de Deus para Davi e também é aquele que observa Davi, é aquele que, usei essa palavra lá no começo, é aquele que está ali observando, cuidando para ver se Davi está andando na linha, tá? Então, certo dia, Davi disse assim para Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, vá dizer meu servo Davi, que assim diz o Senhor, você vai construir uma arca para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a alguns líderes deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Deus estava falando assim, em todo aquele tempo, eu falei para algum líder, por que vocês não construíram um palácio para mim? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá,
para que tenham o seu próprio lar e não sejam mais incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele, o filho de Davi, será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com os açoites aplicados por homens. Mas, olha a diferença. Deus está falando assim, ó, o seu filho vai ser rei, ele que vai construir um templo e eu vou cuidar dele. E quando ele errar, eu vou punir ele, mas eu nunca, versículo 15, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Deus fez uma promessa, porque lá no primeiro Samuel a gente vê que Deus ele retirou, ele deixou de amar Saul. A palavra fala que ele enviava espíritos atormentadores para atormentar Saul. E ele está fazendo uma promessa aqui, ó. Se o teu filho errar, eu não vou retirar dele o meu amor. Quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã, então, transmitiu essa mensagem de Davi, ou essa mensagem para Davi, que veio do próprio Senhor. Amém? Forte, né? Que lindo. Então Deus, ele faz essa aliança com Davi. O teu trono será eterno diante de mim. Existe algum reinado eterno? De todos os reis que passaram por essa terra, por Israel, o único reino eterno é o reino de Cristo. O reino de Jesus Cristo, ele permanecerá para sempre. E ele vem trazer esse reino. Ele veio, a palavra diz que ele fala, eu vim para trazer o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós hoje. Né? Por que os israelitas, ou judeus, ou hebreus, né? Cada fase da história eles foram chamados de um nome. Mas vamos dizer assim, então, hoje os judeus, porque a gente conhece eles como judeus. E a gente vai estudar depois por que são judeus. Vocês sabem por que são chamados de judeus? Se eles são Israel, moram em Israel, nascidos em Israel, não seriam israelitas? Por que a gente fala judeu? Né? Da onde veio essa pronúncia? Nós vamos aprender também, tá? Mais para frente. Então, assim, por que eles tiveram dificuldade e têm essa dificuldade de aceitar Cristo como Messias? Porque Cristo não estabeleceu um reino terreno. E diante dessas palavras, eles esperavam um reino terreno. Eles queriam um rei que derrotasse Roma, que derrotasse os romanos, né? Que se levantasse como um rei. Mas ele é um rei eterno, né? O reino dele não é daqui. Ele fala, o meu reino não é desse lugar. Né? E depois ele fala que o reino de Deus está dentro de nós, aqui. Então, essa promessa, aqui, esse capítulo 7 faz a gente entender todo o restante da Bíblia, até quando Jesus vai vir e começa a implantar o seu reino. Tá bom? Então, agora vem, depois do capítulo 7, Davi comete um erro fatal, trazendo muitas consequências, que não são fatais para ele, mas para um homem chamado Urias, um dos estimados soldados de Davi. Então, aqui no capítulo 8 a gente vai ver guerra, né? Davi vencendo os moabitas. Depois a gente vê aqui no capítulo 9 aquela passagem de Mefibosete, onde Davi ele
traz Mefibosete para dentro do palácio. Então chega uma época que ele está ali reinando e ele fala: eu preciso fazer alguma coisa por Saul, porque ele fez uma promessa para Jonatas, né? Que ele cuidaria da sua descendência. E ele vai procurar, então, um descendente de Jonatas, e ele acha Mefibosete, e ele traz Mefibosete, aquele rapaz, homem manco, que caiu do colo da sua babá ali quando tinha 5 anos e ficou manco. Ele traz para dentro do palácio, coloca ele num lugar privilegiado para comer com ele na mesa. Então ele cumpre essa fidelidade da parte dele para com Saul e para com Jonatas. E no capítulo 11 está escrito assim na minha Bíblia: Davi comete adultério. Olha lá. Então vamos ler um versículo. Todo mundo conhece essa passagem, porque a gente tende a ficar preso no erro da pessoa. A gente vai ver Davi passando por várias fases. Mas quando você fala de Davi, as pessoas sempre vão lembrar de Betseba, do adultério, do assassinato de Urias, né? Então, assim, isso não resume Davi. O teu erro, o meu erro, a nossa falha, ela não resume nós, ela não nos resume. O erro de uma pessoa cometido com você lá atrás, ela não resume aquela pessoa na sua vida. Você não pode ficar presa. Você precisa atualizar a foto dessa pessoa. Porque é isso que acontece com os seres humanos. A gente erra, a gente aprende e a gente melhora, né? Pelo menos essa é a intenção. E quando a gente tem o Senhor, é isso que acontece. A gente erra, a gente se arrepende, a gente melhora. Mas essa passagem, ela, infelizmente, é uma das mais conhecidas de Davi. Eu nunca me esqueço. Quando eu estava grávida do meu filho Davi, do mais velho, há 21 anos atrás, há 21 anos atrás, Jesus. Há 21 anos atrás, certinho. Nessa época de agosto, setembro, que eu descobri que estava grávida dele. Quando eu descobri que era um menino, então Deus já tinha falado comigo aqui na Bíblia, eu admirava a história de Davi, e eu falei, se for menino, vai chamar Davi. E aí, eu fazia faculdade ainda, gente, eu tinha 20 aninhos. Eu estava no último ano da faculdade, e aí eu cheguei e contei para as meninas que eu estava grávida, e falei, vai chamar Davi. E uma amiga minha, que eu gostava muito, ela é cristã, eu não sei como é que chama, mas eles têm uma sigla, mas eles são mormons, né? Eles seguem a Cristo e o livro de Mormons, enfim, não é nisso que eu quero entrar. Mas ela conhecia a história de Davi, e eu falei, você vai chamar Davi, meu filho. E ela falou, Davi? Mas Davi foi aquele homem que traiu, que matou o marido da mulher lá, tal. Eu falei, não, mas falei, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Davi foi o maior rei de Israel. Ela não sabia nada disso, ou ela não se apegou a nada disso. A única coisa que ela tinha na mente sobre Davi era essa história. Então, essa história, nós não podemos resolver. Por que eu tô falando isso? Porque nós não podemos resumir Davi a essa história, a esse erro, por mais que ele trouxe consequências, tá? Então, vamos ler aqui o primeiro versículo que fala assim, ó. Capítulo 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o seu exército. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi ficou onde? No seu palácio, em Jerusalém. E uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disse-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem. Se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo, estou grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe. Envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Urias estava lá na guerra. E a mulher dele ficou grávida lá.
Aí Davi falou, já sei, vou trazer ele da guerra. Ele vem, deita com a mulher dele, ela vai falar que tá grávida, ele vai achar que é dele. E aí ele pede então para Joabe mandar de volta Urias, e ele manda. Quando Urias, capítulo 7, quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E ele disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e ele não foi para casa. Quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou, depois da viagem que fez, por que você ainda não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa, comer, beber, deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei nenhuma dessas coisas. Ai, ai, ai. Então Davi disse, fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer, beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, mas não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias e nela escreveu, ponha Urias na linha de frente, deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais do guarda de Davi morreram, e morreu também Urias. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jebusete? Não foi uma mulher que da muralha tirou uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe. E morreu também Urias. Quer dizer, fala para ele que o plano dele deu certo. E aí, gente, começa. No capítulo 12, o profeta Natã vem a Davi. O Senhor envia a Davi o profeta Natã, capítulo 12, tá? Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi como rei e os livrei da mão de Saul. Dei a você casa e mulheres do seu Senhor. Dei a você a nação de Judá e Israel. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você.
Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então disse Davi ao Senhor, ao profeta, né? Ao Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho da mulher de Urias, que deu a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança, jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazer levantar-se, mas ele não quis e recusou-se de comer. 7 dias depois, a criança morreu. Versículo 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Versículo 22. Ele disse: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei, chorei e orei, e pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Depois Davi consolou a sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela. E ela teve um outro menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Gedidias quer dizer amado do Senhor. Amém? Então, essa é a história toda. A história não é só lá o adultério e a morte, o assassinato, né? A história é que Davi se arrependeu profundamente. Ele aceitou a consequência do seu pecado, que foi a morte dessa criança. Ele orou, ele jejuou, ele se humilhou, mas depois que Deus levou, ele não se revoltou. A palavra diz que ele foi até o santuário e adorou a Deus. E agora, então, ele coloca Batseba como sua esposa, né? Ele não a abandonou, ele não a rejeitou, ele a trouxe para dentro do palácio. E agora ele a fez como esposa, né? Ele cuidou dela, ele trouxe ela para esse lugar. E ela, então, agora desse relacionamento, nasce Salomão. E a palavra diz que Deus amou esse menino, Salomão, né? Salomão, ele é gerado após toda essa desgraça. Quando a gente para pensar em Davi e tudo isso, a gente pode olhar assim, que ele era um homem falho como nós. E apesar disso, Deus o usou. Nós vamos ver mais consequências dentro da casa de Davi. Né? Agora nós vamos entrar aqui. Tamar, né, é uma das filhas de Davi. Um meio-irmão, que é filho de Davi, com outra mulher, não a mãe de Tamar, ele se apaixona por Tamar, manda essa menina vir, ele violenta essa menina. Essa menina foge. O irmão dessa menina mesmo, não o meio-irmão, né? Absalão é irmão dela mesmo. Ele traz essa menina para dentro de casa. A palavra diz que ele espera 2 anos. Olha lá no capítulo 13, versículo 23, diz assim, ó, 2 anos depois, ele rumina aquele ódio pelo irmão 2 anos. Ele vai atrás de Absalão, mata Absalão. Aí a palavra diz que Aminon daí foge. Ele fica um tempo fugido. Então, assim, vem muitas e muitas e muitas tragédias. Então, assim, a família de Davi, como um todo, né, é o que a palavra fala aqui, né, Deus traz essa sentença do pecado, ele passa, né, ele se entristece. A palavra diz que quando Absalão morre, ele fica em luto profundo por esse filho, ele fica depressivo, ele não aceita, né? Depois ele
vai atrás do outro filho, né, de Aminon. Ele rejeita Aminon, isso dá um ódio no coração de Aminon. Aminon tenta matar o próprio pai para pegar o trono. Então, assim, Absalão, tá? Tô falando errado. Quem matou foi Absalão, matou Aminon, né? Então, agora, quem foge é Absalão. O Absalão que fica vivo. Aminon, ele tem ali ele violenta Tamar e Absalão mata Aminon. E Absalão agora fica ali, ele foge da presença do pai, depois ele volta, Davi não recebe ele como filho, isso dá uma ira no coração, ele quer matar Davi, ele começa a conspirar, na porta do palácio ele começa a falar mal do pai para os súditos, para o povo de Israel, ele coloca as pessoas contra Davi, Davi tem que fugir. Então, assim, tudo isso é consequência do pecado, tá? Vamos voltar para a apostila para ver se eu não estou esquecendo nada, porque eu estou indo mais na Bíblia hoje, né? Vamos lá, ó. O que nós estamos falando, o penúltimo capítulo lá, da página 12, fala assim, ó. Aminon abusa sexualmente de sua irmã Tamar, e o seu próprio irmão Absalão descobre tudo e manda assassinar Aminon. E então Absalão arma um plano para destruir seu pai Davi do trono, destituir seu pai Davi do trono e dar início a uma rebelião em larga escala. E assim, pela segunda vez, Davi é forçado a fugir da sua própria casa e ele vai se esconder no deserto. Só que dessa vez ele não é um homem inocente, porque quando ele foge de Saul, ele é um homem inocente. Mas agora, quando ele foge, ele já não é mais um homem inocente. Ele é um assassino. Ele matou Urias. E ele fez vista grossa pro pecado da sua irmã, da sua filha, né? Então vamos lá. A rebelião termina quando o filho de Davi é assassinado. E isso parte o coração de Davi mais uma vez. O filho que estava perseguindo ele é assassinado. E ele fica triste. Porque é um filho, morreu. Ele não era nada daquilo que ele queria. Então ele passa novamente aquela tristeza. Ele passou a tristeza do primeiro filho com Betseba, morreu. Aí vem Aminon, assassinado por Absalão. Agora Absalão é assassinado. E aí vem, durante os últimos dias de Davi, ele volta ao trono, mas como um homem destroçado. Ele está ferido pelas tristes consequências do seu pecado. E aí o livro, gente, a partir aqui do versículo 20, a gente começa a ver, a partir do versículo 21 ao versículo 24, é o final já da história de Davi, o final do livro, né? Ele termina com histórias que estão fora de ordem cronológica. Essas histórias que vêm aqui agora, dos gibeonitas, elas estão fora de ordem cronológica, não é? Isso aqui não aconteceu depois, tá? Mas elas formam um projeto literário simétrico. É para a gente entender. A história vai de um lugar para o outro e volta, para a gente entender o que está acontecendo. Ó, o par de histórias externas acontecem no início do reinado de Davi. Elas comparam as falhas de Saul e depois as de Davi. E como cada um deles feriu as outras pessoas por meio de suas más decisões. Então, tanto Saul como Davi, ele fere as pessoas por causa dos seus pecados, por causa da consequência das suas decisões. E o próximo par de histórias interno, que daí é o 22 e 23, são as duas histórias que estão ali interno, é sobre Davi e o bando de homens poderosos que lutaram contra os filisteus. E o interessante é que essas duas sessões, contam uma história que mostra a fraqueza de Davi na batalha, então, em contraste ao Davi vitorioso, do capítulo 1 ao 9. A gente vê aqui nessas duas histórias, do capítulo 22 e 23, que Davi é vulnerável e ele dependeu da ajuda dos outros. O centro do epílogo tem 2 poemas que atuam como memórias e reflete a vida e como Davi reflete a sua vida. Tem dois poemas aqui, ó, do capítulo 23, do capítulo 22, vem esse
poema maravilhoso, que eu tenho certeza que se você ler, você vai se lembrar, e no capítulo 23 também, tá? Ele lembra os momentos quando Deus o resgatou do perigo, próprio Davi falando, tá? São louvores que Davi escreveu, que ele lembra quando Deus os resgatou do perigo graciosamente. E ele vê os momentos como Deus foi fiel à sua aliança e fez uma promessa a ele e à sua família. Os dois poemas terminam relembrando o passado, vendo a promessa de Deus de um rei futuro que construiria o reino eterno. Esses poemas e logo as promessas de Deus fazem conexão com o poema de Ana. Lembra o primeiro poema, quando Ana louva ao Senhor, quando ela tem Samuel, lá no segundo capítulo do primeiro livro de Samuel, esses poemas de Davi, eles eles se ligam, né? Eles fazem conexão com o poema. As passagens chaves do livro, do meio e do fim do livro, unem os seus temas por completo. Apesar da maldade de Saul e Davi, Deus continuou trabalhando em direção aos seus propósitos de redenção. Deus se pôs à arrogância, tanto de Davi como de Saul, mas exaltou Davi quando este se humilhou. Então, a esperança futura desse livro vai muito além do próprio rei Davi. É olhar para o futuro, para o rei messiânico, que um dia trará o reino de Deus e a sua bênção a todas as nações. Qual que é a diferença de Davi e de Saul? O coração, né? Saul, quando ele está ali vulnerável, Deus coloca Saul várias vezes vulnerável à frente de Davi. Davi não mata ele. Pastora, Paulo quem? Paulo? Saulo? Saulo que se tornou Paulo? É o apóstolo Paulo, você está falando? Vou ver aqui, tá? Daí já te falo. Ó, Saul, quando a inveja entrou no coração de Davi, e ele começou a perseguir Davi, Davi teve muitas oportunidades de matar ele. E Davi não matava. Davi falava, olha aqui, eu podia te matar. Quando pega ele lá na caverna, né, fazendo suas necessidades, ele corta um pedacinho da capa, ele poderia ter cortado o pescoço, falar, ó, eu não te matei. E ele fala, Davi, meu filho, Deus te abençoe. Mas é mentira, ele não se arrepende. Logo, ele já tá ali atrás, de novo, tentando matar Davi. Então, assim, ele não se arrepende do erro. Ele continua incessante na sua saga de inveja e de ira contra Davi. Davi não. Davi, ele se arrepende. E essa é a diferença. Todos, exceto Jesus Cristo, todos os personagens que aparecem na Bíblia, exceto Jesus Cristo, são falhos e pecadores. Todos cometem erros, todos cometem atrocidades, né? A gente está vendo aqui a Fernanda falar de Paulo. Paulo matou quantos cristãos antes de encontrar Cristo? Muitos, né? Então, assim, quantas pessoas Mateus lesou? Quantas pessoas Pedro feriu? Então, assim, todos os personagens são falhos. E eles não falham só antes de encontrar Cristo, eles falham depois também. Pedro andou 3 anos com Jesus e negou ele. Ele já conhecia Cristo. E aí? Jesus negou ele também? Falou, não, agora eu não vou mais usar você, Pedro. Não. Ele pega Pedro e ele reconstrói Pedro e ele fala, sobre você edificarei a minha igreja. Então, o que a gente precisa entender? Que o coração do homem, ele sempre tende ao erro. Mas o coração do homem que está ligado ao coração de Deus, quando ele erra, ele se arrepende. Ele sabe o lugar dele. Então, Saul não se arrependeu, Davi se arrependeu. Eu vou só colocar um negócio aqui, que eu quero colocar no grupo. Deixa eu pôr aqui. Peraí, Fer, que eu já te respondo.
O que eu queria falar para vocês é o seguinte: o nome Davi quer dizer um homem segundo o coração de Deus. E aí as pessoas falam assim, é segundo o coração de Deus porque ele se arrependeu. Um filho segundo o coração do pai é aquele que cumpre o desejo do pai, tá? Então vamos colocar assim. Quando Deus, né, tá ali Jesus se batizando, a palavra fala assim, Deus falou, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então assim, esse é o filho que é segundo o meu coração. E Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque no coração de Deus, ele seria rei de Israel. E ele foi. Ele cumpriu o propósito que estava no coração de Deus para ele. Então, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por mais que ele tenha falhado, ele tenha errado com a sua família, como rei, ele foi um excelente rei. Você vai estudar a história de Israel, não houve rei como Davi. Então, assim, ele errou como pai, ele errou ali com os filhos, mas o propósito de Deus para ele era ser o rei de Israel, e ele foi. E ele foi um bom rei. Ele foi um bom rei. Ele reinou sobre Israel de uma maneira que até hoje não tem registros de um rei tão justo como Davi. Então essa é a diferença. É por isso que ele é um homem segundo o coração. Por exemplo, você pensa assim, você que é mãe, né? Você e o seu esposo ali enquanto pais, vocês têm um desejo pro coração, um desejo no coração de vocês para o filho. E aquele filho, ele cumpre o desejo do teu coração. Então, ele é um filho segundo o coração dos pais, porque ele cumpre o desejo do coração dos pais. Né? Então, é isso que Davi foi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele cumpriu o que Deus tinha no coração para ele. O propósito que Deus tinha para ele, ele cumpriu. Tá bom? Isso não quer dizer que isso não exime ele dos erros, tá? Deixa eu responder a pergunta da Fer. O Fer, o que eu sei sobre isso é o seguinte, ó, o nome, o que eu tenho aqui é assim, ó, que Paulo e Saulo é a mesma coisa. Ó. Porque Saulo vem de Saul, né? E Saul foi o primeiro rei da tribo de Benjamim. O que fala, a ligação que tem é essa, é que não é que ele era da linhagem. O nome dele, Saulo, era uma homenagem ao rei Saul, tá? Não é que ele era da linhagem de Saul. O nome Saulo em si é uma homenagem ao rei Saul. Por isso que Deus troca o nome dele para Paulo, né? De Saulo, você não vai mais homenagear aquele rei que eu rejeitei, porque a palavra fala que Deus rejeitou Saul. Deus retirou o amor dele. Ele mesmo falou aqui, quando ele falou com Davi, eu não vou retirar o amor de sobre os seus filhos, como eu retirei o meu amor de Saulo. Né? Então, assim, o nome Saulo é uma homenagem a Saul. Não quer dizer que ele é da linhagem de Saul, tá bom? Mais alguma pergunta? Passamos 5 minutos da nossa aula já. Amém, queridas? Ficou claro? Esse finalzinho aqui, que a gente não leu as histórias, vocês podem ler, tá? E encontrar, porque não dá tempo da gente ler tudo aqui em aula. Mas, ó, esse poema de Davi, no capítulo 22, é maravilhoso. Aqui a gente acha canções. Ele fala assim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo, o meu poderoso Salvador. Ele está lembrando, ele vai escrevendo em forma de poema, porque a gente sabe que Davi era músico, a palavra diz que ele tocava harpa, né? Então, assim, ele era compositor, ele era músico. Muitos dos salmos foi ele que escreveu. Então, assim, aqui é um louvor, né? Como a palavra fala, é um louvor de gratidão, é um cântico de louvor. E as últimas palavras de Davi são sobre isso também, né? Ele faz um cântico, olha no capítulo 23, versículo 5, ele fala assim, ó, a minha dinastia está de bem com Deus.
Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados para fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Então, assim, ele faz esses cânticos como louvor e gratidão a Deus. Tá? E a morte de Davi, pastora, por que a gente não falou? Porque a morte de Davi está aqui no comecinho do livro de Reis, que é a próxima aula, tá? Por isso, Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegue? Na verdade, Saulo, ele realmente estava perseguindo os cristãos, né? Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, os apóstolos saíram a pregar, a disseminar o evangelho e então levantar a igreja. E o Saulo, ele foi levantado no meio dos judeus, ele era um guerreiro, né? Um homem forte, ele foi escolhido para perseguir. Então, ele perseguia os cristãos. Por isso que Jesus fala, por que me persegues? Porque ele realmente estava perseguindo os cristãos, e ele perseguia para matar, né? Porque naquela época era assim, eles acabavam com o mal pela raiz, né? Matando as pessoas e destruindo. Como era feito aqui no Antigo Testamento, muito mais a gente vê. Depois de Jesus, as coisas mudam, porque Jesus não dá essa ordem, né? Mas eles ainda estavam presos lá na lei, então eles matavam. Mas é por isso que ele fala, tá? Que ele perseguia os cristãos, então estava perseguindo Cristo. O Jesus fala assim, né, lá em Mateus 24, se eu não me engano, quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim me fizeste. Então, tudo que a gente faz para um cristão é para Cristo, não é? Quando as pessoas se levantam contra a igreja, elas não estão se levantando contra nós, elas estão se levantando contra Deus, contra o próprio Senhor da igreja. E é por isso que ele falava, tá bom? Vamos orar? Passamos 10 minutinhos. Amém? Aí, semana que vem, a gente começa a primeira Reis. E aí a gente já vai ver, então, o rei Davi falecer e levantar o seu sucessor, que é Salomão. Tá bom? Aí a gente vai começar a ver o reinado de Salomão. Amém? Vamos orar. Senhor, quero te agradecer, Pai, por esse dia, por essa aula, por esse tempo precioso aqui na tua presença, por essas preciosas que ficaram aqui comigo. Deus, que tem honrado, Senhor, o propósito de estudar, de aprender mais a tua palavra. Pai, que em nome de Jesus, nós possamos cada dia mais nos deixar ser transformadas e moldadas pelo teu poder, pelo poder do teu Espírito Santo. Deus, pela tua vontade em nós, e que nós possamos ter como prioridade, Pai, o estudo da tua palavra, Deus, como prioridade a leitura da Bíblia, e Deus, que nós não venhamos a desistir, Pai, de nada daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que nós venhamos ser, assim como Davi foi, pessoas segundo o teu coração, filhas e filhos, segundo o teu coração, cumprindo o propósito que o Senhor tem para nós nessa terra. Essa é a minha oração de gratidão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo, fiquem com Deus. O que você falou, Fer? Igual Saul perseguia Davi. Isso, exatamente. Saul também perseguia Davi. Forte, né? É isso mesmo, muito bom, Fer. Você fez um paralelo, né? E real, isso é muito real. Glória a Deus. Amo vocês. Saudade, viu? Beijo.